Graças a paz, estamos de volta hoje para ministrar a nossa segunda aula e com certeza falar um pouco mais acerca da doutrina de Deus. Nós estivemos na primeira aula abordando sobre o ser de Deus, né? E aí nós abordamos a importância de ter conhecimento de Deus, de ter consciência de que Deus existe, falamos um pouquinho sobre a origem de Deus. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante que são os atributos de Deus. Mas antes disso, vamos fazer uma oração para a gente iniciar. Pai, muito obrigado, Senhor, mais esta oportunidade nos concede de estarmos estudando a Tua Palavra. Te pedimos, Senhor, que através do Teu Espírito Santo nos oriente e ao mesmo tempo abra os nossos corações, Senhor, para que nós possamos aprender tudo aquilo que nós estudamos, Pai. Abençoa, Senhor, cada um desses alunos estão sendo alcançados, ó Pai, por esta aula. E ao mesmo tempo que eles possam entender e compreender, Senhor, a importância de não só aplicar isso aos corações, mas colocar em prática. Ajuda-nos pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amados, segundo Heber Campos, a doutrina de Deus é um assunto fundamental para a compreensão de todas as demais doutrinas da fé bíblica. Todavia, o ponto central, tá certo, da doutrina de Deus são os atributos de Deus. Porque eles são a única coisa revelada que nos diz algo sobre a natureza do ser divino. Ou seja, os atributos de Deus são características que Deus revela para nós. Através desses atributos nós podemos conhecer Deus de uma forma melhor, de uma forma mais aprofundada. Então, daí porque o ponto central da doutrina de Deus são os atributos de Deus. Estudar os atributos é uma coisa importante. Então, ninguém pode penetrar a essência de Deus, daí ele ser incompreensível. Ninguém consegue penetrar a essência de Deus, tá certo? Ele é incompreensível. Mas através dos seus atributos, ele nos indica alguma coisa da sua natureza essencial. Ele pode não indicar tudo, mas ele indica alguma coisa para que a gente possa ter algum conhecimento acerca de Deus. Há muitos conceitos distorcidos sobre Deus, por quê? Porque são distorcidos os conceitos sobre os seus preceitos. E aí acarreta essa possibilidade de se conhecer Deus de forma errada. Segundo Heber, os atributos são qualidades, propriedades, virtudes ou perfeições de uma pessoa particular ou de um ser. Como Deus é um ser, e a gente entende e crê nisso, ele possui qualidades ou características que fazem com que ele seja o que ele é. Então, definir atributos, tá certo? Ele define atributos como sendo as perfeições atribuídas ao ser divino nas Escrituras ou as que são visivelmente exercidas por ele nas obras da criação, da providência e da redenção. As divisões dos atributos, nós vamos trabalhar com uma divisão. Tem várias divisões, tá certo? Inclusive no material que eu mando para vocês, eu abordo as outras divisões. Mas aqui nós vamos abordar a divisão que nós vamos trabalhar, que é a mais comum, tá certo? Atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Os primeiros são aqueles às quais nada análogo existe na criatura, tá certo? Ou seja, Deus não comunicou a criatura, como aceidade, simplicidade, imensidade e por aí vai, tá certo? Alguns atributos incomunicáveis, como por exemplo a onipotência de Deus, a onisciência de Deus, né? A onipresença de Deus, são coisas incomunicáveis. Os últimos, ou seja, os comunicáveis, são aqueles com os quais as propriedades do espírito humano têm alguma analogia, como poder, bondade, misericórdia, retidão e etc. Então vamos abordar primeiro os atributos incomunicáveis, que vai apresentar Deus como um ser absoluto, tá certo? Heber Campos diz que os atributos incomunicáveis são aqueles que distinguem Deus como Deus, sendo ímpar naquilo que é e faz. Esses atributos são a marca distintiva do Altíssimo que o torna absolutamente inigualável. Entre esses atributos, nós vamos falar de alguns, certo? Mas vocês no material vocês vão ter uma abordagem maior. Nós podemos citar, por exemplo, a espiritualidade de Deus. Deus é um ser espiritual puríssimo. E quando eu digo puríssimo, eu não estou falando da questão da santidade, tá certo? Eu estou falando da questão de ele ser puro, ou seja, um só. Ou seja, ele não tem uma formação como nós temos, por exemplo. Nós somos pessoas que temos divisões, né? Nós não temos divisões. Por exemplo, nós
Fisicamente nós temos corpo, aliás, nós temos cabeça, tronco e membro, né? Espiritualmente nós temos corpo, alma e espírito. Nós somos um ser dividido, Deus não. Deus é simples, Deus não é composto. Então entenda isso aí. Deus como um ser espiritual puríssimo, então é um ser incorpóreo, invisível, imortal, simples, né? Em sua composição, visto que nós, por termos uma conotação corpórea, somos compostos. Portanto, somos capazes de ser divididos, mas você não divide Deus, tá certo? Deus, como espírito, não pode ser dividido, né? Por isso que a Bíblia diz que ninguém viu a Deus, Deus como espírito. Deus como espírito. Mas quando Cristo se tornou homem, ou seja, Deus se fez homem, nós passamos a ter uma visão de Deus, tá certo? Dentro daquilo que Cristo tornou como forma humana. Então, podemos dizer que Cristo é a forma visível do Deus invisível. Não é verdade? Cristo é a forma visível do Deus invisível. Mas Deus como Deus, ele é espírito. Ele é um ser espiritual. E ele, como ser espiritual, ele é puríssimo e ele é simples, tá certo? Ele não é composto como nós. Há outro atributo também muito importante, que é a independência de Deus, também conhecido como autoexistência. Esse atributo faz de Deus um ser que existe necessariamente. A saber, nunca vê a existência por vontade própria ou de alguém. Então, dentro desse contexto de independência, nós podemos dizer primeiro, Deus é independente na sua existência, distinto de tudo que existe, que é produto da sua criação. Tudo nesse mundo tem uma causa, exceto Deus. Ele não teve começo. Segundo, Deus é independente no seu relacionamento, não precisando relacionar-se com ninguém além de si próprio. Deus não criou o mundo porque de repente estava sentindo um tédio. Não, de maneira nenhuma. Tá certo? Deus criou o homem com um propósito. Mas Deus não criou o homem porque estava se sentindo só, porque ele não precisa relacionar-se com ninguém, exceto com si mesmo. Entenda isso, Deus é independente nesse ponto. Terceiro, Deus é independente nos seus pensamentos. Por pensamento se entende a mente do Senhor. Ninguém se iguala a Ele no processo, no conteúdo do seu raciocínio. Ele é ímpar. Por isso que os seus planos são planos infalíveis. Por isso que quando Ele toma uma decisão, segundo a sua vontade, Ele não volta atrás, porque Ele sabe exatamente aquilo que Ele está fazendo. Deus é independente na formulação dos seus planos. Ou seja, na realidade, os desígnios dos homens são reputados em nada por Deus. Lá em Salmo 33, versículo 10 e 11, a gente vê isso. Os planos de Deus são quem prevalece e dura para sempre. Salomão até diz, né? Os planos vêm no coração do homem, mas a resposta vem de quem? De Deus, porque Deus sabe o que é melhor. Em quinto lugar, Deus é independente na execução da sua vontade. Ele executa todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. Efésios 1 e 5 vai dizer isso. Romanos 9, 19 também vai trazer uma referência com relação a isso. Ou seja, Deus é independente quando ele executa a sua vontade. Deus é independente no seu poder. A execução da sua vontade requer um poder e domínio absolutos. Por essa razão o salmista diz, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Então esse é o Deus que é independente no seu poder. Existe outro também que fala sobre a imutabilidade de Deus. Esse atributo incomunicável é um corolário da sua independência, tá certo? Somente aquele que é independente pode ser imutável. Deus não muda, né? Deus é imutável no seu ser. Deus é imutável em seus decretos. Deus, tá certo, imutável em seus decretos, me faz lembrar Jó, que no capítulo 42, versículo 2, ele diz assim, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser impedido. Salomão diz, em Provérbios 19, 21, muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Deus é imutável em suas promessas, tá certo? Uma promessa básica fundamental de Deus foi a de abençoar Abraão em todas as famílias da terra, Gênesis 12, 1, 3. Foi cumprido, conforme Gálatas 3, 14 a 22. Né? Prova que isso foi cumprido. Deus é imutável nos seus atributos. Né? Deus é imutável na concessão dos seus dons. Todos os dons são imutáveis por causa da natureza imutável daquele que o concede. Então Deus dá e não retira seus dons. Por quê? Porque Ele é imutável no seu ser, naquilo que faz. Nós às vezes damos coisas às pessoas e depois queremos, né? Tomar ou passamos em rosto. Deus não. Deus é diferente. Então Deus é imutável. Existe também a infinidade de Deus, que segundo Heber Campos, a infinidade de Deus é a impossibilidade de se medir ou se quantificar as características do ser divino. Berkhoff diz que a infinidade de Deus é aquela perfeição por meio da qual ele fica livre de todas as limitações. Ninguém consegue medir Deus, porque Deus é infinito, tá certo? Então a gente precisa entender tudo isso. E existem outras coisas interessantes que não dá para a gente abordar, mas que está lá no material que eu passei para vocês.
Já os atributos comunicáveis vai apresentar Deus como um espírito pessoal. Deus é uma pessoa. Nesse atributo, Deus é apresentado como aquele que se relaciona com a sua criatura, que é inteligente, livre, tá certo? Um ser moral consciente. Deus é um ser moral consciente. Quais são as divisões dos atributos? Alguns atributos que são considerados intelectuais, como, por exemplo, o conhecimento de Deus, que é transmitido ao homem, né? Agora nós estamos tratando de atributos comunicáveis. Deus tem um conhecimento e ele passa esse conhecimento para o homem. É bem verdade que quando Deus passa para nós, tá certo? Alguns dos seus atributos, ele não passa na sua totalidade, ou seja, a gente não sente a coisa ou a gente não vive a coisa como Deus vive, né? É como você tirar uma xerox, né? Você quando tira uma xerox, você tem um documento original e tem a xerox, né? Assim, o documento original ele está ali íntegro, mas a xerox vai apresentar algumas diferenças, né? Talvez a textura não seja a mesma, talvez apresente algumas falhas e etc, né? Assim, então Deus, tá certo? Nós somos uma cópia de Deus, apenas uma cópia de Deus. Então, dentro dessa questão do conhecimento, Berkhoff define o conhecimento de Deus como aquela perfeição divina por meio da qual ele, em uma maneira completamente singular, conhece-se a si mesmo e conhece todas as coisas possíveis e reais em um ato simplíssimo e eterno. As características desse atributo são: é um conhecimento abrangente, Deus conhece todas as circunstâncias, é exaustivo, tudo está transparente aos olhos daquele que tudo vê, é infinito porque transcende as coisas criadas, e é um arquetipo porque conhece o universo como ele existiu em sua própria e eterna ideia, antes que viesse a existir. Tá certo? Então, observe bem. Outro atributo comunicável muito importante é a sabedoria de Deus. Pode ser concebida como sendo um aspecto particular do seu conhecimento. Charnock diz que Deus deve ter conhecimento ou ele não poderia ser sábio. A sabedoria, ele diz, é a flor do conhecimento. E o conhecimento é a raiz da sabedoria. Ou seja, em Deus o conhecimento é a causa e a sabedoria é o efeito. E, aliás, existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Preciso entender isso, tá certo? Conhecimento é quando você obtém informações a respeito de algo. E aí você tem uma profundidade a respeito dessa coisa, porque você recebeu um conhecimento. Mas a sabedoria é como você vai aplicar esse conhecimento. Por isso que é importante se ter sabedoria, tá certo? Outro atributo importante é a veracidade de Deus. Gruden explica que a veracidade de Deus significa que ele é o Deus verdadeiro e que todo o seu conhecimento e palavras são ambos padrões de fé verdadeiros e padrões de fé finais, tá certo? A verdade de Deus é uma verdade absoluta. Suas características são, primeiro, a veracidade é essencial em Deus, ou seja, o homem pode falar a verdade, mas Deus é a verdade. Segundo, é grande, não podemos imaginar isso porque não estamos muito acostumados com a verdade, mas ele é grande na sua veracidade. Terceiro, é eterna, essa está afirmada e confirmada para sempre, tá certo? Não muda, a verdade não muda. Então, esses são atributos intelectuais. Existem atributos que são considerados atributos morais, como, por exemplo, bondade de Deus. Deus é originalmente bom. Né? Jesus disse, né, para aquele homem, bom é um, Deus. Né? Só Deus é bom. Ele não é somente o maior dos seres, mas o melhor. Ele é imutavelmente bom. Sua bondade não muda. Ele é necessariamente bom. A bondade é parte do ser de Deus. E aí essa bondade vai trazer algumas coisas que a gente conhece muito de perto, como por exemplo o amor. O amor é a essência de Deus. Ele não pode existir sem ser amor. Por isso que João, na sua primeira epístola, vai dizer, Deus é amor. Porque o amor é a essência de Deus. Aliás, nesse ponto a gente precisa tomar cuidado e ter a certeza de que nós estamos aprendendo o amor de Deus. Por quê? Porque o próprio João, lá na primeira epístola, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele diz que aquele que ama é nascido de Deus. A gente fala muito sobre o novo nascimento, mas nascer de novo é ter a capacidade de amar. E ter a capacidade de amar é ter a capacidade de perdoar até aqueles que nos ofendem. Isso é importante. É aí que inicia um processo de novo nascimento. É quando a gente aprende a capacidade do amor. E o amor é uma coisa importante. Ele colocou seu amor em algumas pessoas quando as elegeu para serem redimidas em Cristo Jesus. Ele está sempre associado com a redenção de pecadores e que sempre conduz à salvação deles. É sacrificial, ou seja, ele sempre procura o bem, tá certo? Das pessoas, não importando o custo. E olhe que a humanidade estava perdida,
merecia condenação e ele, movido por esse amor, resolveu salvar essa humanidade. E para isso ele entregou o seu próprio filho. Ele sacrificou o seu filho. Por isso que esse amor de Deus é um amor incondicional, independe de qualquer coisa. Tem outras coisas que são geradas da bondade de Deus. Por exemplo, paciência, né? Pink, ele define paciência divina como o poder de controle que Deus exerce sobre si mesmo, fazendo com que ele próprio seja indulgente com o ímpio e que se detenha por algum tempo em castigá-lo. Berkhoff vai definir a paciência como aquele aspecto da sua bondade em virtude da qual ele suporta o obstinado e o malvado, apesar de sua persistente desobediência. Deus é muito paciente. Aliás, as próprias escrituras dizem que Jesus não veio ainda, não é porque está tardando, não. É porque Deus é longânimo, não querendo que ninguém se perca. A longanimidade de Deus é a causa maior de Jesus não ter voltado ainda. A longanimidade de Deus. A misericórdia é outra coisa interessante. Podemos definir a misericórdia como sendo a bondade de Deus ou o amor de Deus para os que se encontram em miséria, em angústia espirituais, sem levar em conta o fato do que eles merecem. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que a gente merece. Isso é misericórdia. Por exemplo, todos nós merecíamos condenação. Estamos hoje servindo a Deus porque fomos alcançados pela sua misericórdia. Né? Então, misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecíamos. E outra coisa importante da bondade de Deus é a sua graça. Né? Graça pode ser definida como o favor eterno e totalmente gratuito de Deus, manifestado na concessão de bênçãos espirituais e eternas às criaturas culpadas e indignas. Olha, misericórdia é quando Deus não nos dá o que a gente merece. E graça é quando Deus nos dá o que nós não merecemos, a salvação. Que coisa fantástica. Então nós podemos dizer com muita segurança, fomos alcançados pela misericórdia de Deus porque Ele não nos deu o que a gente merecia e somos sustentados pela sua graça porque Ele nos deu aquilo que nós não merecíamos, que é a salvação. Por isso estamos hoje na presença desse Deus maravilhoso. Tem outro atributo moral que é a santidade de Deus. A palavra hebraica para santo é kadosh. Né? A gente ouve muito falar isso no círculo, mas muita gente nem entende o que é kadosh. Mas é a palavra hebraica para santo. Significa cortar, separar. Trata-se daquilo que é separado e retirado para uso comum. Então, ser santo quer dizer ser separado para Deus, para uso próprio de Deus. Então, a ideia da natureza dessa santidade é dupla nas Escrituras. Existe a santidade majestosa de Deus, que no seu sentido original diz que Deus é santo porque Ele é totalmente distinto e separado das criaturas. Num sentido derivado, podemos dizer que existe uma santidade moral em Deus que o faz estabelecer leis santas para as suas criaturas, tá certo? É uma lei moral. Ainda existe a justiça de Deus. Esse atributo moral está diretamente vinculado e dependente da santidade de Deus. Nenhuma ideia clara sobre a justiça de Deus haverá sem que haja uma correta noção de quê? Da sua santidade. A lei de Deus reflete a sua santidade e a gente precisa entender isso, tá certo? Existem também os atributos da soberania, como por exemplo a vontade soberana de Deus. Nas suas características, essa vontade de Deus é em primeiro lugar essencial nele. Nunca pode ser separada do seu ser. Segundo, ela é eterna. Terceiro, é poderosa, não podendo ser resistida. Quarto, é imutável. Quinto, é eficaz. Sexto, é nascida somente nele e nada fora dele origina essa vontade. Sétimo, é livre e soberana. Tudo que existe fora dele é produto da sua vontade. Tá certo? Então, a vontade de Deus, ela é soberana. Existe o poder soberano de Deus. O poder de Deus é sua capacidade de fazer acontecer aquilo que deseja e determina que aconteça, seja na área física, moral ou espiritual. Costuma-se distinguir o poder de Deus de duas maneiras. Primeiro, o poder absoluto de Deus, que segundo Charnock, é aquele poder por meio do qual Deus pode fazer o que não vai fazer, mas que é possível de ser feito. Você entendeu? Mateus 3,9, destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Deus podia fazer isso, mas não necessariamente Ele fez, tá certo? Então a gente entende que aqui nesse caso, esse poder, aquele poder por meio do qual Deus pode fazer o que Ele não vai fazer, mas que era possível de ser feito. E o segundo é o poder ordenado de Deus, que segundo Charnock é aquele poder por meio do qual Deus faz o que tem decretado fazer, a saber, o que Ele tem ordenado ou disposto que se faça, né? Você vê lá em Mateus 26, 53, 54, né? A proposta dizia, você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Isto aqui é o quê? Poder absoluto.
Ele tinha todo o poder para fazer isso, mas não fez por quê? Porque ele resolveu usar o poder ordenado. Então ele diz, como então se cumpriria as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Esse é o poder ordenado. Concluindo, em suma podemos citar Berkhoff quando diz que quando o absoluto é definido como a causa primeira de todas as coisas existentes, ou como fundamento último de toda a realidade, ou como único ser autoexistente, pode ser considerado idêntico ao Deus da teologia. Por quê? Porque o Deus da teologia ele é autossuficiente, mas ao mesmo tempo pode entrar livremente em várias relações com sua criação como um todo e com suas criaturas. Então, gente, dá para a gente entender mais ou menos que Deus e os seus atributos são um, não são coisas separadas, são um. Os atributos são características que nos revela o Deus da Bíblia, tá certo? Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.